Olá, como vão? Esse é o vídeo do erro 63, que pertence ao conjunto de vídeos que seria feito por conjunto, que será o capítulo 11 ou 12 do livro, que se refere ao versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, que estão os erros de 63 a 69. Né? Esse é o versículo, é o erro 63 desse versículo. Então, eu preferi fazer erro por erro, que fica mais fácil para se localizar. E então, esse é o erro 63 que fala desse versículo, e eu vou ler agora o versículo para vocês. Versículo 26, capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esse erro 63 é um erro que se repete, eu nem vou discutir muito, porque o erro é exatamente, e disse Deus, né? Isso é uma bobagem, esse erro se repete várias vezes ao longo desse livro, desse capítulo, toda hora falando isso, e disse Deus. Isso é para dar um sentido de poder a Deus, que a gente vai discutir isso, porque Deus disse, se Deus estava sozinho, quem ouviu Deus dizer, se não existia ninguém ainda, né? Até esse momento, e por que ele disse sozinho, se ele é Deus, era só pensar? Deus é um ser psicótico, ficava falando sozinho, só existia ele no universo, não existia mais nada. Depois, no capítulo 2, vai construir os exércitos. Ninguém sabe o que é exército, porque não cita exército nenhuma hora nenhuma. É um festival de bobagem e besteira sem precedentes, né? Então, esse erro é repetido, né? Então, você vai encontrar o erro 8, erro 14, erro 20, 24, 29, 39, 56 e 8, 63, é a mesma coisa. E disse Deus assim, para parecer uma coisa poderosa, e disse Deus. Como disse Deus, ninguém lá viu o que ele disse. E ele disse isso para quem? Então, eu tenho uma parte do texto que eu coloco nesse capítulo no livro. Esse erro é uma repetição que ocorre todo ao longo desse capítulo, e desse capítulo 1, né, de Gênesis, que já foi anteriormente e muitas vezes abordado, analisado e demonstrado sua falsidade e a impossibilidade de ter ocorrido dessa forma. Só mais um ato confirmador de que essa historieta mítica, inventada e plagiada pelos anônimos autores cananeus, é fruto de uma lenda repetida oralmente e depois misturadas a outras que existiam à época, sendo todas fundidas nesse relato por escrito tolo e tosco, né? Que os religiosos tentam dar uma roupagem de verdade divina para salvar a religião e a crença, principalmente o grupo fundamentalista que acha que a Bíblia é uma literal, e eu provo que a única literalidade da Bíblia é a burrice sem precedentes que ela tem, a idiotice para gente retardada mental, desprovida de capacidade de raciocinar, visto que entre os jovens, cada vez mais, a crença da religião se esvai, porque não dá, só você ser capaz de refletir, você já vê que isso é bobagem tudo. Então, os mais radicais adotam o relato literal por questões de história religiosa, porque os dois fundadores desse segmento protestante, João Calvin e Martim Lutero, dois apatetados raivosos, um homicida e depois suicida, e o outro um perseguidor de bruxas, etc. Gente tosca, né? Gente raivosa, sem nenhum sentido do que a religião em tese queria dizer, eles defendiam essa literalidade. Isso é mais um agente desmoralizador da própria religião do que o seu fundamentalista purista. Ao tentar adotar essa lenda tosca como verdade literal, só leva à descrença. Quanto mais as pessoas leem que a linha que defende a literalidade, mais as pessoas se afastam, né? Da própria religiosidade, da própria religião e da descrença da verdade do livro. Então eu só coloco o seguinte: se Deus disse, quem ouviu ele dizendo? Se não existia ninguém. Se ele disse para quem? Porque alguém quando diz alguma coisa. Porque quem fala sozinho é maluco, é louco, é insano. O cara que fica falando sozinho com nada, né? Eu tá falando para quê? E faça isso, faça aquilo. Quem faz se não existe ninguém? Embora no capítulo 2 ele já fala construir todos os exércitos. Ninguém sabe que exército é esse. Também é outra birutice. É um festival de maluquice. É só gente retardada mental, desprovida de capacidade de interpretação, de raciocínio, pode acreditar na literalidade dessa bobagem, né? E por fim, por que ele disse? Deus não tinha, só tem poder falando? Deus é o papagaio poderoso? Porque se ficar mudo perde a força? É aquela filme
aquela duna, né? Você tem que ter uma voz. Que besteira! Que porcaria de Deus é esse Deus papagaio? E disse em qual idioma? Se ele disse e alguém ouviu, a pessoa ainda tem que saber o idioma que ele falava. Que idioma que Deus fala? Qual é a língua que ele fala? Qual a estrutura? É aquela bobalolola daqueles idiotas da glossolalia que falam que estão falando língua divina. Não está falando, desculpa, porcaria nenhuma. Está falando nada. Não tem sentido, não tem estrutura gramatical, não tem estrutura nenhuma, não tem estrutura sintática, tem nada. É um monte de repetição de som maluco. O nome disso é dislalia, entendeu? É maluco que faz isso. Gente idiota. E o imbecil que acredita nisso é mais idiota e imbecil do que o imbecil idiota que falou. Entendeu? É uma competição de retardamento mental. E o padre que fala que tem, o pastor, ou o clero que fala essa bobagem, é um picareta ou imbecil idiota igual a todos os outros. Não existe isso. Entendeu? Não existe glossolalia. Isso é mentira. Pega um falador de línguas aí, põe na minha frente, manda ele falar um texto, agora fala outra coisa, eu falo, mostro que não tem estrutura sintática entre um e outro. É um festival de besteira, é para enganar trouxa, entendeu? Enganar trouxa e idiota, é só isso, tá? Finalizando, eu quero apresentar aqui o livro aqui para se ler, que é esse daqui, ó. Errei, desculpe. Esse livro aqui, que eu já recomendei, que é Bíblia, né? Não, a Bíblia não tinha razão. Esse livro aqui, a editora que tem a posse desse livro, o que ela fez? Ela, por alguém religioso, como não gostava disso, fez aquele negócio que a gente chama de censura ideológica prévia, né? Censura religiosa. Não editou mais o livro. Uma procura imensa. E aí os caras fizeram o mesmo. É a mesma coisa, tá? É mesmo. O texto é igual. Eu já li os dois. Já vi tudo. É tudo igual. Fizeram esse aqui. São os mesmos autores. São exatamente o Israel Finkelstein e o Neil Asher Silberman. São os dois. Aqui também são os dois. Se você ler aqui embaixo, são os dois. Os capítulos agora é tudo igual. Por quê? Para evitar a tal da censura religiosa prévia, que é da natureza da religião e daqueles detentores da lorota. Quem conta mentira se borra de medo de ser confrontado. E como é que ele faz para evitar isso? Primeiro manda para a fogueira, depois condena a tudo quanto é tipo de idiotice religiosa, ou cerceia a liberdade de expressão. É sempre isso. Tá? É sempre essa mesma coisa. Cerceia a liberdade de expressão. Então é isso. Esse aqui é o vídeo do Erro 63. Eu agradeço a todos e não esqueço que na semana vamos ter uma live. Eu vou avisar. Provavelmente vai ser quinta, sexta ou sábado. Estou ainda para fechar isso. Tá certo? Ok, obrigado. Um abraço. E o 64 está vindo aí. Tchau.